Coleção Clássica Marvel 9, Thor Volume 1. Esse aqui é o primeiro volume das histórias do Thor, nessa série da Panini, que traz republicações das primeiras histórias lá da Marvel, na época que o Stan Lee estava começando a ficar à frente das coisas todas. E aqui realmente traz as primeiras histórias do personagem Thor, que tinha lá o Donald Blake, que encontra o martelo e tudo mais, e reproduz as edições 83 a 91, não da revista Thor, que ainda não existia a revista com esse nome, mas sim de Journey to Mystery, que começa a apresentar o personagem com histórias que tinham metade das páginas de outras revistas de herói, como por exemplo o Homem-Aranha ou o Quarteto Fantástico. Então a gente tem aqui da 83 a 91, mas o conteúdo é basicamente o mesmo tamanho do que, por exemplo, o primeiro volume dessa série, que traz Homem-Aranha da 1 a 5. Essa foi uma revista que eu achei divertidinha de ler. Eu não achei nenhuma maravilha não, assim, essas primeiras histórias do Thor, mas algumas coisas foram bem interessantes. Primeiro, acho que as cores dessa revista ficaram muito boas nesse papel e nessa edição da Panini. Como o Thor ele parece usar cores mais vibrantes, ele tem essa capa vermelha, os cabelos louros, a roupa azul, por exemplo, contra aqui o Loki, que é verde e dourado. Eu acho que as cores ficaram muito bem nessas páginas, ficaram assim bem fortes mesmo, o que trouxe deixou bem mais interessante de estar lendo essa revista. O que foi um ponto bom. Eu acho que assim, em relação à cor, das que eu lembro que eu li da Marvel clássica, foi a que eu senti melhor de ler as cores, de ver as cores. A que eu senti mais, assim, que as cores estavam melhor apresentadas. No entanto, o roteiro dessas HQs, eu não achei elas lá muitas coisas não. Eu acho que fiquei com a impressão de que aqui como é que é? O Stan Lee ainda estava encontrando o tom que ele queria dar pro Thor, encontrando assim o que era exatamente sobre o Thor, porque o Thor é um deus, então um deus vindo da mitologia nórdica. E aí primeiro ele enfrenta o Loki, beleza, ele enfrenta o Loki algumas vezes nessas edições. Só que o Loki aqui é o único vilão realmente dele que você sente assim que é um bom vilão pro Thor. Eu não sou um leitor tão inveterado do personagem, então eu li poucas histórias dele sozinho. Eu li mais as histórias do Thor, ele com os Vingadores, ou as fases mais recentes como a do Jason Aaron. Então alguns dos personagens vilanescos que são apresentados aqui, eu não sei se eles são muito usados depois, mas a impressão que eu tive é que realmente, sei lá, não combinavam com o personagem, não ficavam estranhos com o personagem. E acaba que pra mim, não que algumas das histórias não tenham sido interessantes, divertidas de ler, mas só quando ele enfrentava o Loki parecia estar realmente correto o estilo da história que está sendo contada. Então quando ele não enfrenta o Loki, ele está enfrentando comunistas, ele enfrenta comunistas duas vezes aqui, e também outra ameaça que aparece bastante para ele são ameaças de ficção científica, alienígenas, pessoas que construindo máquinas, pessoas com poderes de hipnose, o que não é exatamente ficção científica, né, mas é uma coisa. Então ficou, como eu falei, muito deslocado, em minha opinião. Thor enfrentando ficção científica, alienígenas tudo bem, mas máquinas, invenções, me parece um tanto estranho para o Thor. E comunistas nem se fala, né? Não tem nada a ver. Mas era algo que aparecia em todas as edições, em todas as revistas da época da Marvel e da DC, então não tem nem muito o que falar. Então, tem uma coisa que é muito curiosa sobre essa HQ. A gente pensa no Thor como o filho do Deus do Trovão. A gente pensa no Donald Blake como um médico que se transforma no Thor. E a gente costuma pensar nesses dois personagens como personagens distintos. E, inclusive, hoje em dia se fala muito mais no Thor como um personagem solo do que ele condicionado a transformações com o Donald Blake. Só que nesse início aqui das histórias tem uma coisa que eu achei curiosa. Não se fala disso explicitamente, mas pra mim fica bem claro que assim, o Thor aqui ele não existe, na verdade. O que a gente tem é o Donald Blake,
que encontra o martelo do Thor e que diz lá quem erguer esse martelo será digno dos poderes do Thor. E quando ele usa o martelo, o corpo dele muda para o corpo do Thor, do Deus do Trovão. Mas o Thor, enquanto identidade, enquanto personalidade, não existe. É o Donald Blake com outro corpo. Não tem a distinção da personalidade do Donald Blake e personalidade do Thor. É o Donald Blake com outro corpo fazendo atos de heroísmo. Realmente não tem essa divisão. E o que fica muito engraçado é porque o Donald Blake, quando ele começa a se comportar como se realmente fosse filho do Deus do Trovão. Ele se transforma no Thor, que novamente não parece haver essa distinção de que o Thor tem outra personalidade, é outra pessoa. E vai até o Odin e fala, pai, que não sei o que, eu vim até aqui, seu filho, o que é uma coisa bem estranha. E além o que é uma coisa bem estranha, e outra estranheza que já é essa grande diferença em relação ao que a gente pensa do Thor hoje em dia e do Donald Blake. Eu nem sei onde está o Donald Blake hoje em dia na Marvel, eu acho que praticamente não existe. Não lembro qual foi a última vez que ele apareceu. Na verdade, a última vez que ele apareceu foi em O Cerco, eu acho que talvez um pouco antes do Cerco. Foi na nova revista do Thor. Foi na época depois da Invasão Secreta, eu acho. Mas enfim. Aqui a gente tem uma cena que o Odin aparece. O Odin aparece, tem pequenas participações uma ou outras vezes para dar conselhos ao Thor, para dar, não ordens, mas restrições ao Thor, como por exemplo a gente tem qual é o nome da mulher? O par romântico do Thor. Caramba, esqueci completamente o nome dela. Jane Foster, a gente tem a Jane Foster aqui, ela aparece desde a primeira edição, ela é assistente lá, enfermeira do Donald Blake. E como era de esperar, ela se apaixona pelo Thor. Só que tem uma coisa engraçada, é que diferente de outros personagens, de outros heróis, ela não é que ela ignora o Donald Blake e só é apaixonada pelo Thor. Ela é apaixonada pelo Donald Blake, só que o Donald Blake não propõe nada pra ela, não faz avanços nela. Ele se considera indigno dela por causa que ele é enfermo, ele anda mancando. Então ele que não demonstra gostar dela. E ela, talvez ele não perceba que ela gosta dele, mas ela tá sempre falando, porque ele não se declara pra mim, porque isso, porque naquilo, ele não deve gostar de mim. O que é uma diferença em relação a, sei lá, Homem-Aranha, que geralmente as garotas que ele gosta não gostam de volta, ou Superman, as pessoas gostam do Super-Homem e do Clark Kent fica um pouco de escanteio. Pelo menos eu acho. Eu não li HQs dessa época, mas pelo menos é sempre a impressão que eu tive. Mas enfim, é uma HQ divertida de ler como parte desse quase estudo, né, de estar lendo essas HQs antigas da Marvel. E eu gosto muito de ler essas HQs antigas justamente para ver como as coisas eram feitas antigamente. Mas se eu for pensar assim em qualidade em relação a todas as outras HQs que foram lançadas pela Marvel, que eu já li dessa época da Marvel aqui, que a Panini lançou, o Thor não é a pior, porque Demolidor é realmente bem ruinzinha. E o Thor eu acho que as cores do Thor acabam fazendo pender a balança. Mas eu achei um pouco fraco em relação a tudo que vi apresentado. Com certeza Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men e até Vingadores e até mesmo Hulk são melhores do que Thor. Demolidor e Thor eu achei as duas piorzinhas, e Capitão América média, tem pontos bons. Homem de Ferro também não curti muito não, acho que eu coloco junto com Thor com Thor, mas Demolidor realmente, pelo menos a primeira edição, achei bem caída mesmo. Mas por enquanto eu vou ficando aqui, espero que tenham gostado desse meu vídeo. Eu já li até o volume 13 da coleção Clássica Marvel e estou tentando aí correr atrás para gravar os vídeos, para gravar até o 13, e aí gravando até o 13 eu vou voltar a ler e tentar ficar em dia com esses meus vídeos. Eu tô com tanto vídeo que eu gravei e não postei, tem que começar a postar essas coisas. E tenho 7 vídeos aí de coisa que eu tenho que gravar, e isso é chato, que acaba me impedindo de tá lendo, de estar gravando mais coisas. É complicado, é meio chato. Mas enfim, é isso. Espero que tenham curtido e até o próximo vídeo.